Bom dia, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você, com sua família, nessa manhã de domingo. Oportunidade que nós temos de, mesmo distante, estarmos juntos para servirmos e adorarmos o nome do nosso Deus. É uma alegria estar com você nessa manhã. E se você já está conosco, conectado, ou se você está entrando ainda, ou acessando esse link, depois chame sua família, reúna sua casa, para que juntos possamos adorar e servir ao nome do nosso Deus. Convido você a fechar os seus olhos, nós vamos orar e falar com o nosso Deus nesse momento. Pai amado, santo e adorado, colocamos nossas vidas diante de Ti e clamamos, ó Espírito de Deus, venha a aplicar a Tua palavra nesse instante, palavra que será ministrada aos nossos corações e que assim eu e os meus irmãos possamos ser edificados e como um corpo, como uma família, como igreja do Senhor, juntos estarmos adorando ao Senhor, cada um no seu devido lugar, em casas, aqui na igreja, e assim, Pai, servirmos ao Senhor nesse momento diferente, sabendo que Tu és o nosso Deus, em quem nós confiamos, e depositamos toda a nossa esperança e confiança. Louvado é o Teu nome, hoje e sempre. Aleluia. Amém. Meus irmãos, nesse tempo de isolamento, eu quero dizer que estou com saudade dos queridos, mas nós temos a oportunidade de continuarmos aprendendo e louvamos ao Senhor, porque nós temos hoje a oportunidade de, através da tecnologia, prestarmos ao Senhor culto, adorarmos ao Senhor nos nossos lares e sermos edificados por Sua palavra. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo de número 4. Salmo de número 4. Nos últimos dias eu tenho compartilhado com os amados esses textos de Salmos e tem sido para mim de bastante edificação, e hoje nós temos mais uma vez a oportunidade de aprender com que a expressão da alma dos cristãos ou dos irmãos do passado puderam apresentar diante de Deus quanto às suas questões, quanto às suas lutas, quanto às suas alegrias, e como eles faziam, nós podemos hoje fazer também. Abrirmos a nossa alma e falarmos diante de Deus aquilo que está dentro dos nossos corações, apresentarmos diante do Senhor as nossas dores, os nossos lamentos, as nossas lutas. E assim sabermos que Ele é aquele que, como provedor, cuida da gente e nós podemos a Ele recorrer, olharmos para Ele e buscarmos no Senhor sempre o nosso auxílio. Salmo de número 4. Abra sua Bíblia comigo, deixa ela aberta, daqui a pouquinho nós vamos ler. E eu queria pensar com os queridos hoje, como você se recebeu a informação, o link, ouviu em algum lugar, hoje a ideia é sobre dormir. E uma das coisas mais preciosas para mim é o sono. E interessante que quando o folder foi divulgado pela internet, meu irmão, vendo a mensagem que eu traria hoje pela manhã, ele compartilha no grupo da família, falando o seguinte: esse sabe falar muito bem sobre isso. E essa fama, eu gosto muito de dormir. Eu fiz já algumas viagens com meu pai e a gente entrava dentro do carro, quando eu entrava dentro do carro eu deitava, virava a cabeça para o lado e só acordava quando chegávamos no destino. Então dormir para mim é algo assim muito bom, gosto demais de dormir. Minha esposa, ela chega ao ponto de, quando a gente tem conversado e eu estou um pouco mais cansado, ser embalado o som da sua voz, pego-me dormindo enquanto ela ainda não terminou uma frase. E isso, eu durmo mesmo, gosto mesmo de dormir. E tem algumas coisas que a gente pode aprender sobre o sono. E o Salmo número 4, ele traz um pouco disso. Esse talvez seja um dos primeiros versículos, o Salmo 4, versículo 8, talvez seja um dos primeiros versículos que eu decorei. Aprendi com minha mãe enquanto antes de dormir, ela ensinava a recitar esse salmo, virava a cabeça, deitava no travesseiro e pronto, apagava. E somente no outro dia eu via a luz do sol e acordava sabendo que o Senhor tinha nos guardado durante aquele período. E saiba que dormir é um privilégio. E como que Deus nos faz com essa necessidade, com essa característica, e precisarmos de sono, precisarmos de dormir, como se tivesse sido um interruptor nos nossos
no nosso corpo, a gente desliga e ali a gente passa então a ter todos os benefícios do sono. Agora, uma das coisas interessantes que nos fazem perder o sono, talvez diferente de cada pessoa tem um jeito de funcionar em algumas coisas, mas uma das situações que normalmente me fazem perder o sono hoje é quando eu tenho que viajando de carro ou em outra situação, tem um monte de coisa para arrumar e ali eu fico um pouco mais ansioso na noite anterior e perco um pouco o sono, só até deitar. Depois que deitei, a gente embala mais uma vez no sono e vamos embora até a hora de acordar. Dormir é muito bom. Eu posso afirmar para vocês que é um privilégio poder dormir. Agora, a gente pode perceber que há alguns problemas, né, quando você dorme pouco. Eu sofro de mau humor. Se você me vir mal-humorado, ou normalmente num período assim, no final do dia, se eu deitei, logo depois do almoço, para dar aquela descansada e dormir pouco, ali eu vou acordar mal-humorado, porque a falta do sono, dormir muito pouco, faz a gente ficar muitas vezes desatento, lento, lerdo, e a gente não consegue fazer as coisas direito. Se você acontece isso ainda à noite, dormir pouco, você ainda vai perceber a dificuldade que durante o dia é executar muitas das tarefas necessárias que a gente precisa fazer. Se você dorme mal, você está com seus reflexos lentos, tem dificuldade inclusive para dirigir ou outras atividades que precisam e demandam bastante atenção, e isso te atrapalha no dia a dia. Eu e você precisamos de horas valorosas de sono, horas importantes de sono. Principalmente as crianças, a gente diz para que elas durmam e cresçam e possam ali ter o seu organismo bem desenvolvido, é importante que elas durmam bastantes horas. Os bebezinhos dormem praticamente o dia inteiro. Enquanto a gente começa elas crescendo, elas vão diminuindo talvez um pouco a necessidade de sono. Eu e você talvez durmamos 6 horas por dia, 7 horas por dia, alguns mais privilegiados que podem e conseguem dormir até 8 horas por dia. Essa é uma bênção. E você tem então todos os benefícios do sono. Agora, talvez você já tenha se sentido assim. Eu já me senti assim algumas vezes, com falta de sono ou com dificuldade de dormir. E algumas coisas podem estar tirando ou atrapalhando o seu sono. Na última vez que nós pregamos aqui, tivemos a oportunidade de compartilhar a respeito do Salmo 3. E o Salmo 3, ele tem como se fosse um salmo irmão desse capítulo 4 que nós daqui a pouco leremos. E como um salmo irmão, ele traz mais uma vez a questão de dormir confiando no Senhor e saber que Ele é o nosso provedor e assim termos a tranquilidade de descansarmos no nosso Deus. Algumas pessoas, até para remediar a questão da falta de sono, o que faz? Tomam remédios. E você já deve ter se surpreendido, ou não, não sei, com a quantidade de medicações ou até tentativas, remédios naturais, inclusive, para te ajudar a dormir. Não já ouviu falar dos chazinhos ou sucos de maracujá ou outros daqueles que fazem você então acalmar, tranquilizar o seu corpo, baixar ali então às vezes a ansiedade para te ajudar a dormir. E tantas pessoas fazem uso ou usam isso como recurso a fim de que consigam ter uma qualidade de sono muito melhor. Isso exatamente porque a gente valoriza e sabe da importância do sono para as nossas vidas, porque ele, dormir bem ajuda você no seu humor, ele controla a sua ansiedade, faz você ter um dia bem vivido. Se você dorme bem a noite anterior, você está capacitado e cheio de disposição para poder viver um bom dia. Olha só. Às vezes, a dificuldade de dormir, e daqui a pouquinho a gente vai ver isso em algum dos versículos do Salmo 4, ele revela bastante da luta que nós estamos vivendo e travando dentro do nosso coração. E como que esse momento pré-sono é importante para a gente alinhar e colocar os nossos pensamentos e o nosso coração em ordem. E aí eu queria pensar com vocês um pouquinho, e bem rápido, antes da gente entrar aqui no capítulo 4, sobre alguns benefícios do sono. E rapidamente eu poderia dizer que ele ajuda na sua regulação, regular os seus hormônios, na reconstrução celular, na fixação da memória, aquilo que você estudou durante o dia. E aí é muito importante e preocupante que alguns adolescentes e ainda têm tido aula online na frente do computador, lendo bastante coisa e passam muito tempo da madrugada acordado, jogando e brincando, e aí tem dificuldade de assimilar e gravar na sua memória muito daquilo que tem estudado. Então, dormir
Fixe aquilo que você tem estudado, aquilo que você tem aprendido, aquilo que você viveu na sua memória. Memória de longo prazo. Dormir faz você crescer, principalmente para as crianças e adolescentes. Ele recupera as suas energias, te traz vigor, disposição, novo ânimo, certo? E aí então, vamos lá. O que fazermos para dormir bem? O que fazermos para dormir bem? Dormir é algo tão importante que existem áreas da medicina especializadas no sono, na área do sono. Se você já teve alguma dificuldade, às vezes com apneia, dificuldade de respirar, alguns com ronco, e aí exatamente mostram um problema ali agora no nosso organismo que atrapalha o nosso sono. E não é sobre esse problema que eu quero tratar hoje. Eu quero pensar sobre as questões da nossa própria alma que muitas vezes nos impedem e nos atrapalham a dormir. E agora que você abriu o Salmo 4, eu quero lê-lo com você. O texto nos diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia tu me destes alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração, isso seguem. Ofereçam sacrifício de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Meus queridos, que bênção a leitura do texto sagrado, aquilo que o Senhor tem para os nossos corações nessa manhã, e eu peço que o Senhor venha aplicá-lo em nossos corações e em nossas vidas. Como eu comentei, o Salmo 4, alguns comentaristas afirmam que ele está sendo aplicado no mesmo cenário, no mesmo contexto que o Salmo 3, que seria a fuga de Davi, quando Absalão agora insurge-se contra o trono e assume ele então o trono no lugar de seu pai. Mas mesmo que não fosse a questão específica da fuga de Davi de Jerusalém, quando da assunção de Absalão contra o rei, eu poderia afirmar para vocês que esse cenário que Davi descreve aqui no Salmo 4 é um cenário de fuga e perseguição, em que várias outras situações o rei se encontrava. Ele fugia não somente de Absalão, seu filho, mas já teve um momento em que ele fugiu do próprio rei Saul, e ali naqueles momentos em que ele viajava pelo deserto e se escondia em cavernas, ele tem a oportunidade de expressar e derramar diante do Senhor a sua alma e falar a respeito do que nós temos aqui e lemos no Salmo 4. Muitas situações foram vividas pelo rei em situações de perseguição e risco. E aí, nós temos aqui a expressão quando os homens ímpios e inimigos do rei se levantam e se insurgem contra Davi. Pessoas que estavam aqui agora, então, buscando a destruição ou perseguindo o rei a fim de que, o alcançando, pudessem tirar a sua vida. E Davi, nesses momentos de fuga, ele recorre sempre ao Senhor. Nesses momentos em que ele está colocando ou tendo a situação da sua vida em risco, ele recorre e busca ao Senhor. E aqui Davi se dirige agora, a partir do versículo 2, ele se dirige exatamente aos que estavam perseguindo. Ele se dirige àquelas pessoas que estavam se levantando contra ele. E essas pessoas, quem são, conforme o texto diz? São ímpios. Eles amam a mentira e eles amam a mentira e se enganam em suas vaidades. Amam as situações que dizem se convencer daquilo que eles estavam vivendo. E por que eu digo se convencer? Porque no coração deles, eles afirmavam que o rei, ele já tinha sido destituído da sua glória, daquilo que Deus então havia imposto sobre ele, de uma situação que o próprio Senhor Deus havia escolhido Davi então para ser
o sucessor, ou o rei de Israel aqui agora, o ungido do Senhor, e ele se insurgindo contra ele. Davi tinha convicção de onde ele estava. Apesar de todas as lutas e dificuldades que ele estava vivendo ou vivia, ele sabia que ele estava fazendo aquilo que Deus, como rei de Israel, aquilo que Deus estava colocando ele ali para governar e estar como o monarca de Israel. Ele foi escolhido como rei por Deus. E é interessante a maneira como Deus escolhe Davi. Se você depois pode pesquisar e ler isso em 1 Samuel. Ok. E aí nós temos a sequência desses versículos como que é a expressão do rei nessa luta, no embate que ele agora trava com esses que se levantam contra ele. Um dos versículos que me chamam bastante a atenção, e como eu comentei na introdução, que eles fazem exatamente menção sobre as lutas do nosso coração em contraste com aquele que deita e logo dorme. Diz no versículo 4, tremam de medo e não pequem, consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Esse texto, ele foi inclusive citado agora na versão da Septuaginta pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, quando ele diz, irai-vos e não pequeis. Aqui a expressão que nos é apresentada é tremam de medo e não pequem, consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Quão importante é o momento pré-sono, ou quando você deita e coloca sua cabeça sobre o travesseiro, e ali então, em momentos de profunda reflexão, você consegue a sós, no seu leito, na sua cama, nesse momento e nesse lugar de reflexão, a sós, você, seus pensamentos e Deus, reconciliar-se, trazer então a perspectiva de um retorno. Muitas vezes ali você consegue organizar os seus pensamentos, organizar aquilo que você viveu, as lutas e os conflitos internos que você pode estar passando, as palavras que você disse e aquilo que tantas vezes você precisa se arrepender, aquilo que você precisa falar, aquilo que você precisa se reconciliar. E então, nesse texto, o salmista diz, consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Mas não só isso, na sequência, no versículo 5, ele diz, ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Essa palavra para mim é bastante significativa, porque aqui muitos daqueles que se insurgiam contra Davi, eles faziam adoração e prestavam culto apenas dos seus lábios. E quantas vezes nós fomos confrontados com palavras como essa a partir dos profetas, em Isaías, em Jeremias, quando pessoas que se dirigiam e faziam culto ao Senhor, o faziam apenas dos seus lábios. E eles não expressavam a verdade e um louvor autêntico e verdadeiro. Por isso que aqui Davi conclama essas pessoas que se levantavam contra ele, que achavam que estavam fazendo o que era certo e buscavam a mentira, convencendo-se de que o que eles estavam fazendo, se levantando contra o Senhor, era o devido, mas estavam buscando para si a sua própria glória, o seu próprio orgulho, a satisfação e o desejo pessoal. Ele fala e chama essas pessoas, olhem quando vocês estiverem sozinhos e não estão sendo bajulados por aqueles que muitas vezes ficam ao redor de vocês, e ali, no silêncio do seu quarto, na quietude do seu leito, você refletindo sobre o que estava acontecendo, você tem a consciência clara das suas atitudes e daquilo que você estava vivendo e fazendo, e então preste culto ao Senhor, um culto verdadeiro, sacrifício de justiça, e confiem em Deus. Enquanto muitos adoram a Deus apenas da boca para fora, sem derramar e expressar a verdade em seus corações, eu e você somos aqui desafiados a prestarmos ao Senhor um culto verdadeiro, um culto sincero, um culto de sacrifício de justiça. Os inimigos de Davi, eles estavam muito interessados aqui em bens, em festas, em poder, em alegrar-se, em fartura. A gente percebe isso nos versículos da sequência. Enquanto que Davi, ele tinha a sua satisfação plena e total no Senhor. Era Deus quem trazia a ele conforto, consolo e tudo aquilo que ele precisava. Todos os desejos carnais aqui, eles são apontados no versículo 7, como aqueles que buscavam cereais e se alegravam em cereais, em fartura e em abundância de vinho. Enquanto que no Senhor nós temos aqui a palavra do rei Davi,
A alegria que ele colocou no coração vinha de Deus e não daquilo que Deus poderia dar ou daquilo que aquelas outras pessoas estavam buscando, como a fartura, a suficiência. E perceba que uma situação de fuga é uma situação, muitas vezes, que o rei se encontrava ali de escassez, de luta. Ele estava no deserto, ele se escondia nas cavernas, ele peregrinava de canto em canto, fugindo dos seus inimigos, e ali muitas vezes não tinha nada. Não tinha conforto, não tinha abundância. Ele, apesar de ter muitas pessoas ao lado dele, ele sabia que somente do Senhor via o seu consolo, o seu conforto. Olha, no versículo 8, e como eu disse, esse foi um dos primeiros versículos que eu decorei na Bíblia, porque era o texto que minha mãe me ensinou a recitar antes de dormir, e ali a gente, confiando no Senhor, podia descansar em paz. O texto nos diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Davi tinha convicção e certeza de que só no Senhor ele tinha segurança e conforto. Davi, ali nos relatos que nós temos em Samuel e no livro de Reis, ele nunca, assim, está sozinho. Nas suas fugas, ele sempre tem pessoas que eram aliadas dele e estavam ao seu redor. Mas a segurança de Davi não estava nas pessoas, nesses exércitos, nesses valentes homens que o protegiam, mas sempre foi depositada, e aqui ele expressa que a confiança e a esperança dele estava no Senhor. E deixa eu trazer um paralelo que talvez você ainda não tenha pensado a respeito do valor do sono e como que isso pode ser semelhante a um aspecto que nós, como cristãos, fazemos e temos no nosso calendário, exatamente, no nosso calendário. Um dia na semana, o Senhor nos chama a guardarmos esse dia, esse tempo, para servirmos ao Senhor e dedicarmos esse tempo a Deus. Esse é o dia de domingo, dia como hoje, ou como nós podemos talvez pensar na estrutura ou no pensamento judaico, o Shabá, ou sábado. E para os cristãos, o sábado cristão é o primeiro dia da semana, o dia em que o nosso Senhor Jesus ressuscitou, e ali então chamado de dia do Senhor desde a ressurreição de Cristo. Esse dia, ele tem a importância e o valor muito significativo na minha e na sua vida. Ele, assim como o sono, ele é um período que nós paramos e deixamos que as coisas, os afazeres, as preocupações, elas cessem. E ali então possamos buscar o Senhor no sábado ou no descanso, no Shabá, no domingo cristão. Nós temos a oportunidade de declarar que a nossa providência, suficiência e satisfação vem do Senhor. Isso é tão significativo e a gente às vezes tem perdido isso no dia a dia, porque esse tempo muitas vezes tem sido chamado agora como não o dia do Senhor, o dia em que nós podemos nos deleitar no Senhor, mas você às vezes pode olhar o domingo como uma folga, como o tempo que você tem para não fazer nada. E isso não é uma verdade. Porque o Senhor dedicou e separou esse dia, e isso vem desde a criação. Em 6 dias o Senhor trabalhou e no 7º ele descansou. Descansando o Senhor de toda a sua obra, Ele nos dá a oportunidade de buscarmos a Ele, dedicarmos a nossa vida a Ele, aprendermos e servirmos a Ele e deixarmos todas as outras coisas que tantas vezes têm nos preocupado, inquietado, afligido, para nos quedarmos aos seus pés, nos alimentarmos e satisfazermos-nos nele. E tendo isso como um valor tão importante, não deixarmos isso de lado como segundo plano. Perceba que o fato de, como cristãos, termos um dia para buscarmos e servirmos ao Senhor e não o fazermos, é doloroso. E por que a gente, como igreja aqui, tem estado tão preocupado nesse momento de isolamento, por mais que eu e você não possamos juntos estar aqui? Temos trabalhado e
e usado de todos os meios possíveis para que você na sua casa seja edificado por essa palavra. E por que nós estamos pedindo tanto que você reúna a sua família e nesse tempo de congraçamento e comunhão em lar, no seu lar, possa buscar ao Senhor, para que isso se redunda na sua vida em ações de graças e bênçãos da parte do Senhor na sua vida, no seu coração. Muitos estão correndo atrás de ter, de conquistar, de realizar, de fazer, e o fazem todos os dias, o tempo todo. E às vezes se privam do sono na ideia de que se eu dormir agora eu não vou conseguir resolver isso, ou tem buscado tanto e desejado fazer, que tem abandonado o aspecto importante da confiança no Senhor. Tanto o sono, o dormir e confiar em Deus, e o sábado, o descanso, o dia do Senhor, eles são expressão da nossa fé e da nossa confiança em Deus, o nosso Pai. Perceba como o Salmo 127, versículo 3, fala bastante sobre isso. Ele diz, aos seus amados ele dá enquanto dorme. O Salmo 127, versículo 3, ele traz exatamente a confiança que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor é aquele que traz a provisão. Inútil será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conquistaram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Salmo 127, versículo 2. O Senhor, ele é aquele que tem cuidado da gente. E muitas ansiedades, lutas e questões internas no nosso coração têm nos privado de confiar e depositar no Senhor. O Senhor Jesus, ainda falando aos seus discípulos, ele diz que por mais ansioso que você esteja, você será incapaz de aumentar um côvado, um palmo ao curso da sua vida, aumentar o tempo da sua vida. Você não conseguirá fazer isso, por mais preocupado e ansioso que você esteja. E aqui eu não estou falando de você ser irresponsável, eu não estou dizendo que você tem que ser negligente, não. Eu estou dizendo que nós precisamos saber que por mais que eu trabalhe, por mais que eu me esforce, por mais que eu me levante e esteja como vigília da minha casa, se não for o Senhor a cuidar de todas essas coisas, tudo isso é em vão. Tudo isso se torna então em perda de tempo e em desperdício. E o meu sono será então deixado de lado, os benefícios que eu tenho a respeito disso serão colocados como uma perda de tempo. Olha só, eu e você somos desafiados a algo maravilhoso. O sono, o dormir para o cristão é mais do que uma necessidade do corpo. Executar as dificuldades, assim, tirando as dificuldades físicas que muitas vezes a gente tem resultando de enfermidades do corpo, como eu estava falando muitas vezes apneia ou algumas outras coisas que te atrapalham a dormir, o sono é um resultado de um relacionamento íntimo com Deus. O Salmo 131, ele me traz uma expressão que eu queria comparar com a ideia do sono e de como que isso é belo. O Salmo 131, ele traz a ideia de uma criança recém-amamentada deitada nos colos da sua mãe e ali ela então faz sossegar a sua alma e não deseja mais nada. Eu entendo que aqueles que confiam e descansam e servem ao Senhor e sabem que do Senhor vem a sua segurança e providência, eles como uma criança deitado no colo da sua mãe, deita, descansa e dorme. Sabem que do Senhor vem todo o cuidado, o zelo e a proteção. E então elas não precisam estar preocupadas. E assim como essa criança desmamada, eu aqui recém-amamentada, saciada, tem tudo aquilo que ela precisa, o conforto e o carinho da sua mãe, sua barriguinha cheia, sabe que o Senhor é aquele que cuida da gente. E olha como que o Salmo ele faz uma comparação interessante entre o impiedoso e o piedoso. Nos versículos 4 e 5, nós temos aqui a característica do impiedoso em seu momento de sono, e quando Davi diz a ele: tremam de medo e não pequem, consultem no travesseiro o coração e sosseguem, ofereçam sacrifício de justiça e confiem no Senhor. Enquanto que no versículo 8 ele diz: eu deito e logo durmo, eu deito e logo pego no sono, porque eu sei que do Senhor vem a minha segurança. Enquanto um fica
atormentado por seus pensamentos e no turbilhão da sua alma, fica inquieto, buscando ali então um pouco do seu sono, aquele que tem ali no Senhor sua confiança, deita e logo dorme. Um está buscando satisfação nos seus próprios bens, naquilo que conquista, e cada dia mais tem desejado ter mais, porque quanto que é suficiente? Sempre um pouco mais, como a gente já viu aqui algumas vezes, o pastor Adriano até repetindo isso. Mas aquele que confia e descansa no Senhor tem a sua satisfação no Senhor. E o sono ele não tem apenas implicações físicas, mas ele tem implicação espiritual. Na última versão da revista Ultimato, o reverendo pastor Ed René Kvitz, ele traz um artigo que fala sobre o sono, o artigo que fala enquanto dormirmos. Eu queria ler apenas um trechinho do que ele fala. Ele diz assim: o sono é reparador. Os funcionários da restauração entram em ação para nos fazer novamente. Enquanto dormirmos, devemos dormir tempo suficiente. Os funcionários da restauração entram em ação para nos fazer novamente enquanto dormirmos. Devemos dormir tempo suficiente para que eles completem o seu trabalho. Caso contrário, o organismo precisará despejar um coquetel de química para manter-se acordado. E essa química no organismo é extra, de modo que o organismo passa a funcionar com coisas a mais, porquanto vai sofrer danos e envelhecer mais rápido. Assim também, nossa vida espiritual. Enquanto não dormirmos, não podemos experimentar o socorro de Deus. E sobrecarregamos nossos corações com pensamentos e sentimentos que geram comportamentos distantes daquilo que Deus deseja para nós. O resultado é um mundo interior abalado, que se deteriora rapidamente e convive com o risco de entrar em colapso. E como nós vimos no Salmo 127:3, o Senhor dá aos seus amados enquanto nós dormimos. Davi aprendeu, e com Davi nós aprendemos, que não são as circunstâncias que nos fornecem um bom motivo para dormir, mas uma confiança verdadeira em Deus. Não é o lugar onde nós estamos, não é os lençóis e edredons que você pode ter, a qualidade dos seus travesseiros, isso pode até te ajudar, mas não é isso que faz você confiantemente deitar e descansar no Senhor. Não são os aparatos que te deixam seguro, mas sim é Deus quem, através de tantas coisas, guarda e nos protege e zela por nossas vidas. Não é o muito do nosso trabalho que nos dá a provisão, mas é o Senhor. Enquanto nós não aprendermos a confiar total e plenamente no Senhor, nós vamos tentar pelas nossas próprias forças, pelo esforço de nossas próprias mãos, tentar resolver tantos problemas. E esses problemas redundarão em tantas coisas que nos impedirão de descansar confiada e totalmente no Senhor. Davi me ensina que mesmo nas situações mais adversas, perigos de morte, situações de total desconforto, eu posso confiar e descansar no Senhor. E confiando e descansando no Senhor, eu não perco o sono. Eu durmo em paz, logo que deito, porque do Senhor vem a minha segurança. Então, confie no Senhor, que as lutas que o seu coração possa estar nutrindo, possam ser apresentadas diante do Senhor, e sabendo que Ele é aquele que cuida da gente, de diversos modos e de diferentes maneiras. Mas sabemos que dele é a segurança, dele é o conforto, dele é a provisão. Nós teremos paz e sossego, como uma criança deitada no colo de sua mãe. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, nós vamos orar nesse momento, depois eu tenho um aviso a dar para os irmãos. Pai querido, Deus amado, nós clamamos que essa confiança possa ser nutrida e alimentada dentro dos nossos corações. Que eu e os meus irmãos possamos descansar confiado e totalmente no Senhor. Sabermos que não são tantos recursos, tantas coisas que nos fazem ter paz, sossego para dormirmos bem. Mas enquanto nós não confiarmos e descansarmos no Senhor, teremos esses conflitos e lutas dentro da nossa alma. E perderemos a oportunidade de aprender, descansar e confiar no Senhor. Corremos tanto e atrás de tantas coisas, que possamos dedicar esse tempo
o dia de hoje e assim aprendermos no Senhor como poder confiar e assim louvarmos ao Senhor como uma criança desmamada no colo de sua mãe. Abençoe-nos, Pai, como teu povo. Que esse tempo de isolamento possa redundar em honra e glória para o teu nome, a partir de crescimento individual e espiritual da comunidade aqui dos cristãos, dessa igreja. E que quando mais uma vez pudermos nos reunir, Pai, que dia glorioso esse será. E assim com esse anseio nós clamamos ao Senhor. Vem, Senhor Jesus, glorificado seja o teu nome, a ti toda a honra e toda a glória. Aleluia. Amém. Amém. Receba a bênção, meus irmãos, nesse momento, e após a bênção eu tenho um aviso a dar para os queridos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão do Espírito de Deus, esteja com toda a igreja hoje, para todos sempre. Aleluia. Amém. Amém e amém.